Paz do Senhor, pessoal. Depois de tratarmos acerca do tema de sermos filhos de Deus, né, de participarmos desse grande privilégio por causa da ação e da graça de Cristo, que nos tornou assim filhos de Deus por adoção, vamos falar agora de um outro aspecto fundamental no tema da salvação, ainda dentro da área da soteriologia, que é acerca da fé. Então, ao longo dos outros vídeos, já viemos falando acerca da fé, já falamos algumas coisas relacionadas à fé dentro dos outros temas que estávamos tratando. Então, por exemplo, o alcance da salvação, a ação tridimensional, né, da salvação, as escolas soteriológicas, o tratamento que elas têm acerca do desenvolvimento da soteriologia, e todos esses temas com certeza acabaram falando alguma coisa da fé. Mas agora nós vamos falar especificamente sobre a fé, sobre essa manifestação que insere o homem dentro do mundo de Deus, que faz o homem estar em ligação com Deus, estar em ligação com o Espírito Santo. E a fé, vamos ver aqui, existem alguns aspectos que tem que ser analisados, tanto vamos dizer assim, num âmbito humano, num âmbito limitado, mas também ela sai desse âmbito limitado, ela ultrapassa isso para entrar dentro de uma esfera espiritual e sobrenatural. Então a fé não pode se limitar a um conceito puramente humano, a um conceito da crença, do acreditar, do entender. A fé não é simplesmente entender, não é simplesmente crer, como nós vamos ver nessa avaliação. A fé ela tem que ultrapassar essa limitação, tem que ultrapassar essa esfera de conhecimento humano e tem que entrar pelo mundo espiritual, manifestando uma fé salvífica, uma fé sobrenatural, uma fé que coloca o homem em relacionamento direto e íntimo com Deus. É uma fé que sai do âmbito natural, do âmbito lógico, e entra pelo âmbito sobrenatural e coloca o homem assim em contato diretamente com o seu Deus. Então, para começar a falar acerca de fé, vamos trazer dois textos bíblicos que nos colocam em entendimento com esse tipo de fé que tem que ser manifestada por aquele que crê em Deus e aquele que está participando do plano da salvação, aquele que está inserido dentro do grande plano de Deus para a salvação da humanidade. Primeiro é Hebreus. A carta de Hebreus, o capítulo 11 da carta de Hebreus, e o versículo 1 que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então, nesse primeiro aspecto abordado acerca da fé, o autor da carta aos Hebreus nos coloca em conhecimento, nos traz um entendimento sobre o alcance da fé. Qual é a atuação da fé? Qual é o campo de atuação dela? Ele traz aqui principalmente dois aspectos que tornam a fé algo muito especial, algo singular. Ele diz que a fé é o firme fundamento. Ele dá essa ênfase. Você veja que ele não só quer dizer que a fé é um fundamento, ou seja, você fundamentou essa sua crença num ato de fé. E aí alguns podem dizer que a fé seria o equivalente de insensatez, de loucura. Seria o equivalente de algo paradoxo ou racional. Então, ou é racional ou é da fé. O campo da fé seria algo que dispensa a racionalidade. E isso seria uma mentira. Isso seria um entendimento errôneo. A fé não necessariamente é algo que está contraditório ao racional, algo que está contraditório à lógica. Mas a fé é uma outra categoria. Não é que se temos fé, necessariamente não vamos ter lógica, ou não vamos ter racionalidade. É esse o entendimento que alguns têm direcionado, que se manifesta a fé, logo se está abrindo mão da racionalidade, se está abrindo mão da lógica, e quando o autor bíblico ele lutou, ele trabalhou no sentido de nos fazer entender qual é o âmbito de atuação da fé, qual é a esfera de atuação, qual é a influência da fé. Então você vê que ele busca expressar a atitude de fé não como uma atitude de loucura, não como uma atitude de insensatez, de irracionalidade. Inclusive quando Paulo coloca o Evangelho em contradição com o mundo, ele diz que para o mundo é loucura, né?
Só que para aqueles que são salvos é poder de Deus. Ele está se referindo não ao fato do Evangelho ser uma insensatez, ser algo ridículo, algo ilógico, mas pelo fato do Evangelho escandalizar o mundo por causa da sabedoria revelada por Deus, que o mundo não conhece, mas que quando entra pelo âmbito da fé começa a ter contato com ela. Então a fé não necessariamente é algo contraditório, paradoxal à racionalidade, à inteligência, à lógica, mas a fé é uma outra categoria, é um outro âmbito de vida. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. Então temos algo que esperamos, que cremos, acreditamos, temos algum contato e algum contato, e não somente isso, mas temos alguma certeza de que isso que esperamos alcançaremos. E principalmente, por exemplo, quando falamos acerca de Cristo, e no vídeo passado, quando tratamos acerca da salvação para o futuro, nós falamos, por exemplo, da santificação e da glorificação do nosso corpo. Qual é a certeza que temos para crer na glorificação do nosso corpo, na vida eterna e na santificação? Na plena santificação, que nos vai colocar diante de Deus. A certeza que temos disso é Cristo. Por isso que Cristo é chamado a primícia dos que dormem. Por que é aplicado a ele esse termo? Porque ele dormiu, né? Ele morreu, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. E está vivo, está à destra de Deus. Então se ele está vivo e está à destra de Deus, a morte dele, a ressurreição dele é a nossa garantia, é a nossa certeza de que nós vamos participar também desta vida eterna. Nós morremos em Cristo para ressuscitar também juntamente com ele e estarmos eternamente diante de Deus, por causa dele. Ele é a certeza, ele é o fim e o fundamento. Ele é que nos garante que isso vai acontecer, que isto vai se realizar. Ele é que fundamenta em si mesmo essa garantia. Então, quando nós observamos essa certeza, nós transferimos essa certeza para esta lógica desenvolvida aqui pelo autor bíblico, pelo autor da carta aos Hebreus. É a mesma lógica que ele está desenvolvendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então você espera algo de Deus, algo que é pregado, que é confirmado, que é garantido pela palavra. E Cristo fala, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então a palavra dele é exatamente a palavra de salvação para a nossa vida. A soteriologia não pode estar fundamentada em cima de lógica humana. Não está fundamentada em cima de ciência. Não está fundamentada em cima de pensadores, nem de filósofos, nem de teólogos. A soteriologia tem que estar fundamentada em cima das promessas bíblicas, em cima das palavras de Cristo, das suas garantias, da certeza que temos nele. Então, ele é o fundamento da soteriologia. A salvação, ele que garante a salvação, ele que conquistou a salvação para nós. Da mesma forma, o autor aos Hebreus, trazendo esse texto, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé também, ela é o firme fundamento dessas promessas. Então, da forma como Cristo realizou em si mesmo as suas promessas, e é a nossa garantia, a fé também é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, aquilo que é profetizado, que é prometido, que é garantido pela palavra, você tem fundamento disso que você está crendo. Você tem fundamento disso que você está esperando. Você tem fundamento disso que foi prometido. Aonde está o fundamento? Na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera o cumprimento dessas profecias. Você espera o cumprimento dessas promessas da palavra de Deus. Você espera que isso vá se realizar completamente, que já está se realizando, que já tem se cumprido na nossa vida. Algumas coisas já estão realizadas e existem outras a se realizar. E a fé é o firme fundamento delas. Pela fé nós cremos, não por causa de incoerência, não por causa de racionalidade, de loucura simplesmente. Mas nós cremos porque nós temos fé. Então a fé ela é um pouco mais do que certeza.
certeza seria simplesmente algo natural, algo que você vê, você avalia e a partir dessa avaliação você constata que é verdadeiro. E então você tem certeza. Você trabalha um mês inteiro e você tem certeza que vai ser remunerado ao final. E muitas das vezes nem é, né? A empresa abre falência e dá um calote dos funcionários. Mas você prefere acreditar que você vai ser remunerado. Então você tem certeza. Por quê? Você trabalha lá há 10 anos, você tem sido sempre remunerado. Tem recebido o 13º, os depósitos de INSS, FGTS, tudo mais. Então essa é a sua certeza. A sua certeza está baseada em quê? Em provas. Está baseada em experiência. Agora, essa certeza ela é suficiente dentro do plano humano, mas ela é insuficiente para o plano divino, porque o plano divino ele é maior, ele é superior, né, e ele é espiritual. Ele não está na esfera do humano somente, limitado. Não é ver para crer, é crer. E aí a partir do momento que você crê, você vê pelos olhos da fé. Então a fé, ela exatamente fundamenta em você as promessas. Quando você atinge esse nível de confiança em Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e você passa a confiar inteiramente no Senhor, entender que Deus é real na sua vida e você está num relacionamento íntimo com Ele, e você tem plena certeza acerca de quem Deus é, acerca de quem você é em Deus, as promessas dele são completamente fundamentadas para você. E você não busca provas humanas, fundamentação humana, porque aquilo que é humano não pode fundamentar o que é divino. Mas a fé sim, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. A fé é sobre-humana. Então a fé não é simplesmente confiança. A fé não é simplesmente certeza a partir de lógica, a partir de constatações, né, do empírico. O que vem a ser o empírico? É aquilo que pode ser provado, analisado, testado em laboratório. Isto é empírico. Então a fé, se ela fosse empírica, ela não seria mais fé. Ela não teria uma natureza sobrenatural, uma natureza divina. Ela não estaria te colocando em relacionamento com Deus, porque ela seria puramente humana. E ela serviria para as coisas humanas. Para as coisas humanas nós temos laboratórios que fazem testes, análises, pegam elementos, né, fazem lá a decomposição dos elementos, vem o que tem, o que não tem, e a partir dali te dão um diagnóstico, um laudo, fala é isso, é aquilo, tem tanto tempo, não tem, e muitas vezes eles até falham, né, nesses laudos que emitem. Mas eles são incompetentes em relação ao âmbito espiritual, em relação àquilo que é sobrenatural, aquilo que é do mundo de Deus. Quem vai te colocar em conexão com o mundo de Deus? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera em algo não por sorte, não porque você está chutando. Você vai ver o que vai acontecer. Não, essas coisas são reais para você, por causa da fé. A fé te coloca em conexão com elas. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova daquilo que não se vê. Então, conforme Hebreus também. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova daquilo que não se vê. Aquilo que não se vê é exatamente aquilo que não pode ser visto dentro do âmbito da visão física, que enxergam as coisas humanas, materiais, limitadas pelo tempo e o espaço. A partir do momento em que você não está satisfeito com o âmbito e a esfera material, humana, limitada, e você quer adentrar ao mundo divino, você quer entrar ao mundo sobrenatural, você terá que sair de uma visão lógica, simplesmente, uma visão puramente humana, uma visão limitada, e você vai ter que entrar dentro do mundo espiritual pela porta da fé. Pela fé você vai ter o firme fundamento das coisas que se esperam, as promessas bíblicas, as profecias, e você vai ter a prova daquilo que não se vê, ou daquilo que faz parte do mundo espiritual, com o qual você vai se relacionar por meio da fé. Por isso que dizemos que a fé não necessariamente é irracionalidade e loucura. A fé é relacionamento com Deus, com o mundo espiritual. É um sentido espiritual, é uma visão espiritual, é uma certeza em Deus. Se você tem Deus, se você está com Deus, você está em comunhão com Deus, você se relaciona com Ele por meio da fé. Inclusive, outro texto que vamos citar aqui é a carta também a Hebreus, capítulo 11, versículo 6,
Olha só o que diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Vamos entender, por exemplo, no próximo vídeo, tratando sobre a palavra crer. A palavra crer é uma palavra, na verdade, insuficiente para definir o conceito de fé. Fé é mais do que crer, mas foi a palavra que foi necessária para se traduzir o termo pistes, do grego, o termo emuná, do hebraico, e o termo fides, do latim, que não encontram um termo melhor na língua portuguesa, um termo que possa conter, por exemplo, um verbo. O termo fides do latim que não tem verbo. Então, para se fazer a tradução e encontrar-se um verbo para qualificar esses termos originais, tanto do grego quanto do latim quanto do hebraico, foi necessário traduzir-se para crer. E aí nós encontramos o verbo eu creio, tu crês, eles creem, vós credes, né? E foi uma necessidade de tradutor, mas o termo crer é insuficiente para o conceito de fé. Mas usando o termo crer, já temos algum entendimento. Então aqueles que se aproximam de Deus, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Então você vê, o primeiro conceito é no sentido de relacionamento. É um sentido íntimo de relacionamento, onde o autor expressa a ideia do agradar, expressa a ideia do relacionamento. É impossível agradar-lhe. Por que ele diz que é impossível agradar-lhe? Por que essa preocupação? Porque aqueles que estão se relacionando com Deus, o primeiro ponto é ter um relacionamento saudável, um relacionamento íntimo e de amor, na esfera do amor. Então, para que esse relacionamento aconteça, seja real, para que você esteja em comunhão, em conexão com Deus, é primordial esse relacionamento se dar por meio da fé. Esse relacionamento não é suficiente no âmbito do conhecimento, no âmbito da sabedoria. A sabedoria é ótima, é necessária, o conhecimento é fundamental, mas o conhecimento só não é suficiente. Não é suficiente conhecer a Deus. O acadêmico conhece a Deus. O acadêmico sabe que existe um Deus. Muitos deles negam a Deus, mas para negar você primeiro diz que Ele existe. Então o acadêmico conhece a Deus. Só que não necessariamente ele está se relacionando com Deus. Não necessariamente ele é salvo. Ou ele tem algum tipo de relacionamento com Deus, algum tipo de comunhão. Então o relacionamento da comunhão é onde o autor bíblico trouxe o termo agradar. É impossível agradar-lhe se você não tiver fé. Então a fé, ela ultrapassa a questão do conhecimento. Com um bom conhecimento você se torna, por exemplo, um religioso. Você tem conhecimento da liturgia, sabe as coisas que são necessárias para um culto, como começa um culto, o transcorrer do culto, as oportunidades. Você interpreta os textos, você sabe construir um sermão, você sabe cantar, você tem entonação de voz adequada. Você pode construir uma liturgia em cima de conhecimento. Uma liturgia é algo que discutimos na aula passada, está inserida dentro da religião. A religião, não estamos em momento nenhum dizendo que ela é inútil e que ela tem que ser destruída de forma alguma. A religião é uma estrutura humana, física, necessária. É algo que põe ordem, que organiza. Deus é um Deus que aprecia a ordem, né? Então Deus preza pela ordem, só que não é suficiente. A religião, a liturgia, ela organiza a ordem para que haja um ambiente favorável. Mas dentro dessa ordem, dessa liturgia, dessa organização, é necessário ir além dela. É necessário sair do âmbito físico e adentrar pelo mundo espiritual, que é o mundo de Deus, que é onde Ele habita. Então, dentro dessa liturgia, desse conhecimento que se tem de Deus, desse conhecimento que se tem da sua palavra, para você sair da esfera do conhecimento e da liturgia e adentrar pelo relacionamento e agradar a Deus e estar em comunhão com Ele, vai ser necessário você sair
do âmbito físico, do conhecimento, e entrar pelo âmbito da fé. Crer em Deus é a palavra que encontramos na língua portuguesa para definir isso. Então, aquele que crê e aquele que entra pelo caminho da fé, pelo caminho do sobrenatural, começa a agradar-lhe. Quando começa a agradar-lhe, ser agradável a Deus, Deus torna-se favorável a você, você começa a se relacionar com Ele. E aí onde diz, é impossível agradar-lhe, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador, ou seja, Ele traz recompensas. Então o deísta, ele diz, existe um Deus. O que é o deísmo? Nós vamos estudar em teologia, matéria de teologia. O deísta diz, existe Deus. Deus criou o universo. Deus criou o homem, Deus criou a terra. Só que Deus criou e deixou. E está lá no seu lugar transcendental, está afastado, distante, não está interagindo conosco, não está participando da nossa vida. Deus criou tudo isso aqui, colocou em movimento e está em algum lugar. E não está se importando com os seus problemas, com a sua vida, com o seu culto, com a sua religiosidade, com nada. Deus está em algum lugar olhando isso aqui, o que é que vai dar? No máximo. É o que o deísta entende de Deus. O deísmo não é um relacionamento com Deus. O deísmo é um conceito filosófico, acadêmico. É útil já, é interessante, mas é insuficiente. Então, esse texto que estamos fazendo aqui está falando de relacionamento. Está falando de comunhão. Agradar-lhe. Crer que Ele existe, que Ele é galardoador. Ou seja, por que Deus é galardoador? Porque você está em relacionamento com Ele, você está em intimidade com Ele, você está agradando a Ele, Ele está aceitando a sua comunhão, está se relacionando com você, e dessa comunhão vão vir, consequentemente, benefícios. Ele vai galardoar, ou seja, Ele vai abençoar a sua vida. Então a fé, ela mostra-se o quê? Ela mostra-se como um elemento a mais. Ela mostra-se como algo diferente do conhecimento, por exemplo. A fé vem pelo conhecimento, mas não é só conhecimento. A fé mostra-se diferente de razão. A razão cria um ambiente onde você pode ter conhecimento e ter contato, ter acesso à fé. Mas a fé é mais do que isso. A fé é de outra existência, de outra realidade. Então, por exemplo, quando nós falamos de fé, nós falamos de agradar a Deus, que foi o texto trazido aqui, nós vemos, por exemplo, uma citação aqui de Paul Tillich que diz: fé é o estado em que se é possuído por algo que nos toca incondicionalmente. Então, quando o homem é tocado por Deus, o homem entra para essa esfera espiritual e ele passa a se relacionar com Deus, ele entra pela esfera da fé. É onde ele começa a despertar em si outras naturezas, que é o que estávamos discutindo na aula passada. O homem interno. Investir no homem interno. Investir nos valores internos, na comunhão vertical. Não ficar satisfeito com a comunhão horizontal, com as pessoas, com o culto, com a liturgia, com as práticas. Mas investir no homem interno e no relacionamento vertical com Deus. No relacionamento que te põe em comunhão direta com Deus. Que te faz ser acima do ter. E o ter se torna simplesmente uma consequência do ser. De você ser filho de Deus, você está vivendo a vida de Deus, você está vivendo a verdade de Deus, do Evangelho, da Palavra de Deus, e você ser. Quando você for, você ser, então esta realidade não vai ser dificuldade nenhuma para você, porque você vai ser uma pessoa espiritual. Você vai despertar o homem espiritual que está dentro de você, como Paulo fala, para crucificar o homem caído em pecado, o homem carnal, e dar lugar ao homem espiritual. Esse homem espiritual, ele está em comunhão com Deus através da sua alma. Então, dentro da sua alma, dentro do elemento espiritual, o elemento sobrenatural que há dentro dele, a fé tem lugar, tem atuação. A fé está viva, a fé está em potencial dentro dele. A partir do momento que ele dá lugar a essa vida espiritual e começa a se relacionar com Deus, a fé passa a se desenvolver. A fé vai se desenvolvendo, vai aumentando esta comunhão com Deus, vai melhorando cada vez mais esse relacionamento, e é onde o homem espiritual se ergue. O homem espiritual passa a dominar sobre o carnal. O homem espiritual passa a ter a primazia. E quando você entende que as coisas espirituais são mais importantes,
As coisas de Deus são prioridade. E aí você passa a ter um novo estilo de vida. Você muda não externamente, você muda internamente. Você passa a ser, e a partir dessa pessoa que você é, essa nova criatura, este homem espiritual, como Paulo fala, não vivo mais eu. Quem eu? Quem é aquele eu? Aquele eu que estava caído em pecado, naquela condição antiga. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a verdade de Cristo é fundamental e é mais importante. Deus é prioridade. O homem espiritual passa a ser prioridade. Porque ele se relaciona com Deus. Ele está em relacionamento íntimo com Deus. Então, a fé é exatamente isso. Eu acho interessante quando ele fala aqui. É um estado, a fé é um estado em que se é possuído por algo que nos toca incondicionalmente. Você vê que já tratei aqui sobre Agostinho em outros vídeos. E ele era um homem de conhecimento. Era um homem que tinha um vasto conhecimento. Que estudou oratória, que estava em relacionamento com muitos autores, que conhecia inclusive os textos bíblicos. Só que o conhecimento somente dos textos bíblicos não fez dele um homem espiritual, não fez dele um homem salvo, um homem em contato com Deus. Ele conhecia os textos bíblicos e os desprezava. Entendiam que eram coisas banais, que eram verdades lógicas muito simples, muito simplistas e antagônicas em relação aos filósofos que ele valorizavam, que eram complexos, que eram sutis, que tinham um conhecimento vasto, um conhecimento complexo, né, amplo. Então colocar esse conhecimento bíblico frente a frente com esses filósofos era algo para ele insignificante. Só que o que acontece? Esse conhecimento somente não salvou, não colocou em comunhão com Deus. Agora, quando ele sentiu exatamente esse toque que Paul Tillich está descrevendo aqui, quando o mundo espiritual, quando Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, porque é assim que nós somos salvos, é assim que nós temos contato com Deus, é isso que a fé nos proporciona. Quando Deus tocou nele, ele sentiu a necessidade da comunhão, necessidade do amor de Deus, o amor incondicional de Deus. A partir do conhecimento, ele teve contato com esta verdade, essa realidade, ele não cria nela, a desprezava, mas em algum momento ele sentiu a necessidade, e a partir dessa necessidade houve um toque de Deus, ou seja, um apelo, a chamada do Espírito Santo à vida espiritual. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então esse toque do Espírito Santo de Deus nele trouxe ele a consciência. E aí onde o texto bíblico, que era desprezado por ele como algo insignificante, mostrou-se a verdade. Independentemente de ser menos complexo que os filósofos. Mas os filósofos não trouxeram salvação à sua alma. Os filósofos não colocaram em comunhão com Deus, o que o Evangelho fez. O Evangelho colocou em relacionamento direto com Deus, com aquele que salva. Esse é o objetivo do Evangelho. E este Evangelho só é revelado pela fé. Esse Evangelho não é o Evangelho acadêmico, o Evangelho da leitura, da alta crítica textual. Este é o Evangelho da fé. É aquele que Cristo falou: bem-aventurado ao Pai, porque revelaste essas coisas, não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, não porque não tivessem sabedoria, não porque não tivessem entendimento, não porque não tivessem capacidade. Existem muitas pessoas que estão aí escrutinando, né, e avaliando os evangelhos e a Bíblia de ponta a ponta e tecendo críticas. Agora, por que essas críticas? Porque estão avaliando como um livro, estão avaliando como uma literatura, tão somente, mas não do ponto de vista sobrenatural e espiritual, como um meio, um acesso ao conhecimento acerca de Deus. E a partir desse conhecimento, não satisfazendo com ele, a comunhão com Deus por meio da fé. A fé te põe em relacionamento íntimo, direto, né, e amoroso com Deus. Um relacionamento no âmbito espiritual. Então é isso que a fé começa a se mostrar para nós. A fé não é só conhecimento, a fé não é contradição com a lógica e com a racionalidade. A fé é um elemento espiritual que te coloca em relacionamento íntimo e direto com Deus. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. E um elemento fundamental e necessário, indispensável para se agradar a Deus. Porque aqueles que creem têm que crer que Deus existe e que Ele é galardoador. Ou seja, que Ele está em relacionamento íntimo, né, e verdadeiro com aqueles que creem nele e que
entram, que passam a se relacionar com Ele por meio da fé. Então, continuando a falar sobre a fé, nós vemos, por exemplo, que a fé, e já falamos acerca disso, a fé é um elemento espiritual. A fé nos coloca em contato direto com Deus, com o mundo de Deus. Agora, a fé que está dentro de nós não é algo exclusiva a alguns. A fé não é só conhecimento. A fé não é só, inclusive crer não é um termo suficiente para a fé. Mas a fé também não é algo exclusivo. Só alguns têm fé, só os religiosos têm fé. Todos têm fé, como todos têm alma. Agora, nem todos são homens espirituais. Nem todos são pessoas espirituais. Então, as pessoas espirituais quem são? São aqueles que a partir da ação de Deus para a salvação por meio da graça, aceitaram, se renderam ao Senhor, né, e aceitaram a salvação na sua vida, a mudança, a transformação da sua vida, e passam a viver uma vida espiritual em comunhão com Deus, né, por causa da ação salvadora de Cristo Jesus, a justificação, né, a regeneração e a santificação, que torna essa pessoa uma pessoa espiritual. Ela passa a dominar sobre a sua carne e a sujeitar a sua carne. Não é que ela está negando toda a sua existência e negando a sua carne, não, mas ela está fazendo com que esse homem carnal, esse homem físico, tenha agora um direcionamento, tenha agora uma inteligência e viva uma vida a partir de um homem espiritual. O homem espiritual, o homem em relacionamento com Deus, rege, domina, governa toda essa situação da vida. Então todos têm uma alma, todos têm espírito. Agora nem todos são espirituais. Infelizmente, muitas pessoas que não estão em comunhão com Deus acabam vivendo aprisionados, vivendo sujeitos, submetidos aos seus impulsos carnais, aos impulsos do seu corpo, aos impulsos que são instigados, por exemplo, pelo adversário, pelo inimigo das nossas almas, que não necessariamente faz com que a pessoa, obriga a pessoa a tomar esta ou aquela atitude, mas que instiga e que incentiva. Então, a partir deste homem carnal, deste homem que não tem conceitos divinos, que não vive uma vida espiritual em relacionamento com Deus, em comunhão com Deus, mas que anda pelos seus impulsos, pelos desejos, busca atender aos desejos da sua carne, a partir desse homem limitado, existe tanto a situação dele buscar atender simplesmente aos seus impulsos naturais, quanto esses impulsos naturais serem instigados de tal forma exagerados que venham a se tornar vícios. Então, uma pessoa que tem um impulso pela alimentação, que é algo natural, algo tranquilo, a partir de uma instigação, isso torna-se um vício, uma glutonaria, e ele vem a trazer prejuízo para o seu corpo, por causa do excesso. Então o pecado não é se alimentar, o pecado é o excesso, que torna ele um glutão e vai fazer dele um obeso. Vai trazer diversos tipos de doenças, de problemas que a sociedade está cheia hoje, principalmente por causa da péssima alimentação que tem sido fornecida, né? Então isso pode ser refletido para diversas esferas da vida. Então a sexualidade humana também é algo tranquilo, natural, algo que pode ser vivido e trazer benefícios, trazer felicidade, trazer satisfação. Só que uma vez exagerado, uma vez desvirtualizado, uma vez que é tirado do seu propósito original, isso também acarreta problemas diversos que têm sido observados na sociedade. Doenças venéreas, destruição das famílias e destruição do próprio ser humano, né? O próprio ser humano destruindo seu corpo, sua mente, sua moral, destruindo toda a sua vida por causa de algo que é natural, mas que está sendo mal usado. Então, da mesma forma, nós podemos tratar em relação à fé. A fé todos têm alma, todos têm espírito, e esse elemento espiritual, sobrenatural, esse elemento além do material, está presente em todos. Nem todos fazem uso dele, vamos dizer assim. Nem todos estão dando espaço de atuação.
nem todos estão vivendo uma vida espiritual. Então, a partir do momento que este homem e esta mulher não vivem uma vida espiritual, não tem relacionamento com Deus, este espírito que está dentro dele, esta alma e esta fé que está em potencial dentro dele, ela está aprisionada. Ela está, vamos dizer assim, atrofiada. Ela está atrofiada. Ela é como uma semente que nunca é lançada na terra. Ela não germina, ela não brota, ela não dá resultado. Então ela existe, ela não pode ser destruída. Qualquer pessoa pode crer em Deus. Qualquer pessoa pode entrar em relacionamento íntimo com Deus. Qualquer pessoa pode sair do âmbito natural, físico, e entrar para um âmbito espiritual. Essa potencialidade está dentro de todos, porque todos são criaturas de Deus. E uma vez criaturas de Deus, tem algum elemento espiritual dentro de si. Aquele mesmo elemento que foi soprado nas narinas de Adão. Então, da mesma forma como herdamos o pecado de Adão, nós também herdamos elementos espirituais que foram passados para Adão. Por exemplo, no sopro divino nas narinas de Adão, que fez dele a alma vivente. Então a sua matéria foi feita do pó da terra, mas o seu espírito foi um elemento divino soprado dentro dele, que o tornou diferente. Ele não é como um animal, uma besta, um racional. Ele é um ser diferente. O homem, a humanidade se diferencia de todos os demais seres que compartilham desta terra, que compartilham dessa existência. E por que ele é diferente? Porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Agora, quanto menos este homem tem um relacionamento espiritual com Deus, quanto menos ele vive uma vida espiritual e dá lugar às coisas espirituais que estão presentes dentro dele, mais semelhante ele é a um animal, mais semelhante ele é a uma besta, mais semelhante ele é a um ser bruto, a um ser sem espírito, a um ser que vive impulsionado pelos seus instintos. Por isso tanta brutalidade, por isso tanta ignorância, por isso tantas coisas absurdas, tantos assassinatos cruéis, tantos estupros, né? Estupros de crianças, tantas coisas horrendas, coisas nojentas e impronunciáveis. Por quê? A distância do homem de seu elemento espiritual. O homem não dá lugar ao seu elemento espiritual, à imagem e semelhança de Deus dentro dele. Ele se assemelha cada vez mais a um ser irracional e age como um ser irracional, em destruição da sua vida e a destruição da vida dos demais. Então este homem separado de Deus tem alma e tem espírito e tem fé, só que estão no estado potencial dentro dele. Estão com uma semente que não germinou, só que ela pode em algum momento brotar, em algum momento sair desse estado potencial e entrar num estado real, estado de atuação real. Quando? Quando o homem, ao sentir o toque de Deus dentro dele, ao sentir o Espírito Santo falando à sua consciência, ele dá ouvidos à voz do Espírito e ele se rende a Deus e passa a deixar a sua fé o levar a um relacionamento íntimo sobrenatural, além do conhecimento, além do plano racional, do plano humano. Ele começa a crer, existe Deus, e eu quero me relacionar com Ele. Eu quero me relacionar com o Deus que criou o universo. Eu quero me relacionar com o ser inteligente que criou a terra. Eu quero me relacionar com o ser inteligente que criou a mim. E que, uma vez que criou, tem também algum interesse, algum amor e quer se relacionar comigo. A partir desta chamada. Então esta chamada e este toque dentro deste homem é para que este homem espiritual ele venha a se manifestar e dominar sobre este homem carnal, esta matéria, esta parte física que precisa ser governada, e uma vez que bem governada, ela serve não somente para a glória de Deus, mas para o bem viver desta pessoa, deste ser. Então esse elemento não pode ser destruído, mas ele pode ser contido. Ele é contido dentro daqueles que não vivem uma vida espiritual, vivem somente pelos seus impulsos carnais, humanos, e muitas das vezes até por um conceito de inteligência que leva ele a viver uma vida regrada, pelo menos, uma vida comedida, mas que é medíocre porque não torna uma pessoa completa como ele deve ser. Um homem
físico, inteligente, racional e espiritual também. Então um homem simplesmente inteligente não é um homem completo. Já é bom e já é muito útil, mas é medíocre, é menos do que ele pode ser, é menos do que aquilo que Deus o destinou a ser. O que não é fé, por exemplo, podemos dizer que, já falamos bastante acerca disso, fé não é só confiança. Fé não é só confiança, fé não é só conhecimento. Confiar, por exemplo, é a partir de uma situação vivida, a partir de uma situação já experimentada, você confia que você vai obter o resultado esperado, né? Então, o trabalho, ao longo do mês, você confia que receberá salário. E muitas vezes essa confiança é traída, né? Então, a partir de uma situação já vivenciada, um fato empírico, algo já testado, algo já provado, você faz você faz o cálculo, né, vamos dizer assim, você faz a previsão do resultado. Então isso é confiança. Você confia a partir daquela previsão em um resultado. Isso é humano, isso é físico. Isso não é espiritual, não é sobrenatural, não é fé. Isso é simplesmente confiança dentro de perspectivas racionais. Então é bom, é inteligente, é verdadeiro, mas não é fé. É algo simplesmente puramente humano. Então fé não é algo submetido a esse tipo de critério, submetido a esse tipo de situação. O que a fé não pode ser, também podemos discutir acerca de a forma como a pessoa entra em contato com o mundo espiritual, a forma como ela entra em contato com a fé. O que estamos fazendo aqui? Estamos estudando soteriologia. Estudamos já um pouco dos pensadores, né, dos principais pensadores, e estamos estudando agora os fundamentos da soteriologia. Então vimos acerca de filhos de Deus. E o que estamos falando acerca de filhos de Deus? Falamos sobre o que a palavra de Deus fala acerca de filhos de Deus, a importância de serem filhos de Deus, como se tornar filho de Deus, né? Quais são as consequências de ser um filho de Deus. Agora isso não te torna um filho de Deus. Você sabe o que é, você sabe qual é a importância, você sabe quais são as consequências. Você é um filho de Deus? Você aceitou a Cristo Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador? Você crê nele para a salvação? Você foi transformado por ele? Você vive a partir dos conceitos dele? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como disse o apóstolo Paulo. Se você cumpre isso na sua vida, então aquilo que eu estou falando para você se tornou verdade na sua vida. Aí você vai ser um filho de Deus, porque você vai ser adotado a partir desta ação de salvação de Cristo Jesus. Então existe uma diferença entre a teoria e a prática, uma diferença evidente. Você aqui está aprendendo sobre isso, mas isso só vai se tornar realidade quando for vivenciado. A mesma forma é a fé. Eu não vou te ensinar aqui a manifestar a fé sobrenatural. Eu vou te falar acerca do que é a fé. Então a fé bíblica é exatamente isso. Fim e fundamento das coisas que se esperam. Prova daquilo que não se vê. Elemento necessário e fundamental para se relacionar com Deus. Manifeste ela na sua vida, né? Busque manifestar fé sobrenatural na sua vida, né? Ore a Deus, converse com Deus, creia em Deus, se submeta a Deus e a sua palavra, e a partir de uma atitude real, uma atitude verdadeira, você vai viver a fé. Você não vai simplesmente saber o que é fé, definir fé. Você vai vivê-la. A fé só vai ser real na sua vida quando você sair do plano teórico e entrar no plano prático e viver a fé. Crer em Deus de verdade, né? Sempre lembrando, crer é um termo emprestado para a língua portuguesa. Então a fé é isso. A fé não pode ser simplesmente completamente ensinada. A fé não é adquirida simplesmente por se conhecê-la, mas é vivida. A partir do momento que você vive, a partir do momento que você manifesta essa fé, aí sim você tem conhecimento pleno acerca do que é a fé. Então a fé, por exemplo, ela é uma das coisas que diferenciam as pessoas. Então falamos, por exemplo, acerca de maturidade, né? Maturidade na vida espiritual. O cristão vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai conhecendo mais de Deus, vai caminhando mais com Deus, adquirindo responsabilidades, aí ele passa em níveis de maturidade. Ele é uma criança, né, um neófito, um novo na fé. Ele é vamos dizer assim, um termo artificial, criado por nós aqui para o entendimento somente. Ele é um jovem, ele está em processo de crescimento, ele não é mais um neófito, mas ele não está pronto ainda. Então esse estado intermediário, ele é um jovem na fé. E um estado final, ele é uma pessoa madura na fé. Ele está pronto e perfeito? Não. Ele está consciente dos seus defeitos
está consciente das suas limitações, mas está confiante em Deus. Ele se entrega totalmente nas mãos de Deus e faz a parte dele, assume a sua responsabilidade. Essa é uma pessoa adulta, uma pessoa madura na fé. Da mesma forma, temos níveis também de fé. Como temos níveis de relacionamento com Deus, temos níveis de fé. Um texto, por exemplo, de 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É bem importante o texto de Romanos 8:24 que diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então Paulo estava fazendo um contraste aqui entre aqueles que manifestam fé de verdade, fé salvífica, fé sobrenatural, não somente confiança, não somente conhecimento, e que aqueles que isso manifestam creem no sobrenatural. Porque ele está dizendo que aquilo que você vê, você não espera. Você já está vendo, já é certeza, é uma constatação, é um conhecimento. Você está vendo este livro aqui. Você não precisa ter fé para que ele exista. Você o vê, você pega nele. Ele existe no plano físico, no plano material. Mas Deus é mais do que isso. Agora você vai ter acesso ao mundo de Deus não é de forma física, empírica. Você vai ter acesso ao mundo de Deus por meio da fé. Então a fé, ela te faz crer e ela é fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Que ele não somente está no âmbito do esperar, não está simplesmente no âmbito do confiar, no âmbito do ver, do analisar pela racionalidade. Mas ele está numa esperança viva, numa esperança verdadeira, numa esperança naquilo que é sobrenatural, naquilo que é do mundo de Deus. E essa esperança é garantida pela sua fé. Sua fé, ela o coloca em relacionamento direto com Deus e com as suas verdades. Tanto nessa questão do texto de Romanos, quanto do texto de Timóteo também, quando ele manifesta certeza naquele que crê, mesmo com as adversidades. Mesmo com as adversidades, a fé dele não é abalada. Muitas das vezes a sua alegria, vamos dizer assim, o seu contentamento, né, a sua tranquilidade emocional, os seus relacionamentos são abalados. Muitas das vezes a sua vida pessoal, física, financeira é abalada, mas a sua fé não. Então é isso que Paulo está dizendo. Existem adversidades, existem problemas, existem contratempos, mas a fé está firme. Eu sei em quem tenho crido, por causa da fé que ele tem. Essa fé é certeza na vida dele. Então, esse tipo de relacionamento, esse tipo de fé vai fazer diferença. Vai fazer diferença entre aqueles que têm fé, aqueles que manifestam essa fé, aqueles que dão lugar a essa fé, se relacionam com Deus a partir desta fé, e aqueles que não se relacionam. Aqueles que estão num âmbito somente físico, precisam ver para crer, como Tomé. E Cristo falou para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Onde Cristo nos colocou inseridos dentro desta realidade. Cristo nos chamou para dentro dessa situação. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você não viu o Senhor Jesus com seus olhos físicos. Você não tocou nas suas vestes. Você não tocou no seu corpo. Você não tocou nas feridas. Mas foram elas que te salvaram. E você crê nisso, em espírito e em verdade. Como eu creio também. Porque nós cremos, nós estamos colocados no mesmo patamar dos apóstolos. Estamos colocados no mesmo patamar daqueles discípulos. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, quando manifestamos esse tipo de fé. Então, a partir do momento que manifestamos essa fé e crescemos nela, vamos ser diferentes daqueles que não cresceram nela. Daqueles que estão andando somente pela vista, somente por aquilo que é físico, aquilo que é externo. Então, por isso que enfatizamos na aula passada, invista no ser, invista no homem interno e invista no homem espiritual, porque o ter vai ser consequência. O homem espiritual, o homem interno, o homem de fé, que está em relacionamento íntimo com Deus, mesmo que ele não tenha momentaneamente, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui,
dos problemas que ele atravessa na sua vida, no seu ministério, isso causa para ele algumas perdas. Em algum momento ele não tem, mas ele é. A fé dele está firme. Por a fé dele estar firme, ele vai ultrapassar todas essas barreiras e vai chegar até o lugar desejado, até a vitória em Cristo Jesus, porque ele tem fé nele. Esta fé é inabalável. Por quê? Porque Cristo é inabalável. Porque Cristo é a garantia. Cristo é o fundamento. E ele está em comunhão com Cristo. Está em relacionamento com Cristo. Quando o crente chega a esse nível de relacionamento, necessariamente ele vai ser diferente daqueles que não estão se relacionando dentro dessa intimidade com o Senhor Jesus.